Bom dia a todos. Hoje é 14 de abril de 2020, terça-feira, 7h40 da manhã. A gente está dando aula aqui para o quarto semestre A. Nós vamos falar das espécies legislativas e do processo legislativo. Então, pessoal, como eu havia dito para vocês semana passada, né, a gente vai adentrar hoje na segunda fase do nosso curso, onde nós vamos falar das espécies e do processo legislativo. Então, primeira coisa, as espécies legislativas, digamos assim, são os tipos de leis, ok? As espécies legislativas é aquilo que a gente costuma chamar de veículo introdutor primário de normas, ok? São os veículos que introduzem as normas. E nós temos 7 espécies aqui no nosso ordenamento jurídico, ok? Todas elas elencadas no artigo 59 da Constituição Federal. Veja, trata-se de números cláusulos, né? Ou seja, as espécies são essas e acabou, ok? Não cabe à lei criar novas espécies legislativas, tá? As espécies legislativas estão previstas no artigo 59 e Zé Fini. Bom, tudo que eu for falar aqui de espécie legislativa e processo legislativo, eu vou falar da União, tá, gente? Agora, tudo que eu falar da União se aplica também aos estados e aos municípios, com uma exceção, porque, como eu já falei para vocês, a União é a única pessoa política que possui um poder legislativo bicameral, tá ok? Então, quando a gente for falar de processo legislativo, eu vou falar de casa iniciadora, de casa revisora, isso daí só cabe para a União, porque a União é o único poder legislativo bicameral, não é isso? O Congresso Nacional possui 2 casas, ou 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Agora, todo o resto também vai valer para as demais pessoas políticas, porém, fica a advertência que, como eu já falei para vocês, as demais pessoas políticas, elas devem se auto-organizar através das suas próprias constituições. Então, é claro que nós sempre temos que dar uma olhada na Constituição do Estado ou na lei orgânica do município. Por exemplo, me perguntaram uma vez se era possível ter uma medida provisória estadual. É possível, desde que seja previsto na Constituição do Estado, ok? Então, as espécies legislativas, os veículos introdutores de normas, são esses aqui do artigo 59, que eu espero que vocês já tenham lido, ok? Então, nós temos, inciso 1, emendas à Constituição, 2, leis complementares, 3, leis ordinárias, 4, leis delegadas, 5, medida provisória, 6, decreto legislativo e 7, resoluções. Ok? Agora, o processo... Veja bem, gente, o processo legislativo... Só um segundinho, só. Agora, veja só, o processo legislativo, tá, é a sequência de atos, tá, ok? Que deve ser realizado para criar uma espécie legislativa, tá, ok? Então, vou pegar primeiro aqui a emenda à Constituição. Poxa, se a Constituição quiser ser emendada, bom, perfeito, mas qual é o procedimento que deve ser adotado para se emendar a Constituição? Então, é disso que se trata o processo legislativo, ok? Então, as espécies legislativas são os veículos introdutores de normas e o processo legislativo é o procedimento previsto em lei que deve ser adotado para a elaboração de um veículo desse, ok? Agora, preste atenção. O processo legislativo ele está regrado, digamos assim, as regras do processo legislativo estão onde? Estão nos regimentos internos das casas legislativas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Existe o regimento interno da Câmara dos Deputados, existe o regimento interno do Senado Federal, existe o regimento interno do Congresso Nacional. Então, você vê que nós temos 3 regimentos internos para disciplinar o processo legislativo no âmbito federal. Depois nós temos o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, temos o regimento interno da Câmara Municipal de Taubaté. Então,
se você quiser estudar a fundo o processo legislativo, onde que você deve ir? Nos regimentos internos, tá ok? Agora, nós aqui estamos num curso de direito constitucional. Então, no que diz respeito ao processo legislativo, eu não vou tecer em minúcias, eu não vou descer. Veja bem, no processo legislativo, eu vou ficar no altiplano constitucional. Porque, veja bem, não obstante o processo legislativo ser regrado pelos regimentos internos, existem normas constitucionais que estabelecem os princípios e as vigas mestres desse processo legislativo. Então, à guisa de exemplo, já falei para vocês em sala de aula, né? Para emendar a Constituição, o que a Constituição mesmo exige? Né? 2 casas, 2 turnos, 3/5. Então, você veja que para uma emenda à Constituição ser aprovada, ela tem que ser votada nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, e tem que ser aprovada por 3/5 dos membros das 2 casas. Essa é uma exigência da Constituição. Agora, qual é o interstício de tempo entre o primeiro e o segundo turno? Aí isso já está no regimento interno. Estão entendendo? Então, as minúcias, gente, do processo legislativo estão no regimento interno. Okay? Agora, a viga mestre do processo legislativo está na Constituição. Então, a Constituição vem e estabelece quais são as principais regras que o processo legislativo deve obedecer e vem o legislador infraconstitucional através do regimento interno e estabelece as regras nas minúcias, tá ok? Nós não vamos entrar nesses detalhes do regimento interno. Por quê? Porque esse é um curso de direito constitucional. Então, eu vou passar para vocês as principais ideias do processo legislativo que estão no texto da Constituição. Alguém tem alguma dúvida quanto a essa observação inicial? Tá? Não. Porque é muito importante para vocês, ok? Então, olha só, as espécies legislativas estão todas no artigo 59 da Constituição, números clausos. Agora, o processo legislativo ele está regrado nos regimentos internos. O que nós vamos estudar aqui são as principais matizes, digamos assim, são os principais conceitos de cada espécie legislativa que está na Constituição. Tudo bem? Beleza. Então, gente, logo de início, uma outra coisa que eu queria falar para vocês também. Quando eu falo em espécie legislativa, eu vejo essas espécies legislativas como um veículo introdutor de normas do ordenamento jurídico. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero proibir as pessoas de fumarem dentro de ambientes fechados. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que elaborar uma lei. Nessa lei, eu vou ter que escrever uma norma jurídica que diga que é proibido, e aí eu aprovo essa lei e essa lei entra no ordenamento jurídico. Estão entendendo? Por isso que a gente chama essas espécies legislativas de veículos introdutores de normas. Porque quando eu pego uma lei, gente, no bojo dessa lei, eu vou ter uma série de normas jurídicas. Aliás, o bojo de uma lei é um texto. E, ao interpretar esse texto, eu vou construindo as normas jurídicas que estão contidas naquele texto de lei. Tudo bem para vocês? É uma diferença bastante peculiar essa daí, tá? A diferença entre um veículo introdutor e a norma introduzida por aquele veículo. Então, muitas vezes eu pego uma lei e observo que aquela lei introduz várias normas do sistema, tá ok? E é interessante que no Brasil, às vezes, nós temos leis que introduzem normas de assuntos diferentes. Isso daí não é desejável, tá? O desejável é que cada lei trate de um assunto. Tudo bem para vocês? Certo? Uhum. Bom, então vamos lá. O inciso 1 do artigo 59 fala de emendas à Constituição. Bom, emendar a Constituição significa alterar o texto da Constituição ou acrescentar um texto à Constituição, ok? Sempre quando uma emenda à Constituição é aprovada,
ou ela altera o texto da Constituição, ou então ela acrescenta algo à Constituição. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque, às vezes, você pega lá, emenda constitucional 69. Aí você vai lá, artigo desse emenda. O artigo número tal da Constituição passa a vigorar com a segunda redação. Então, quando o artigo da emenda altera um dispositivo da Constituição, quer dizer que ele dá nova redação ao artigo da Constituição, tá ok? Agora, existem situações em que a emenda não altera um dispositivo pré-existente da Constituição. Ela disciplina algo, ela acaba criando um texto novo. Entenderam a diferença? Geralmente, tá? Geralmente, uma emenda à Constituição ela altera um dispositivo pré-existente, mas não necessariamente, porque muitas vezes a emenda à Constituição ela acaba acrescentando um texto novo à Constituição, tá ok? Nós vamos estudar as emendas à Constituição em seus pormenores, tá ok? É o processo legislativo mais dificultoso, digamos assim, né? O rigor exigido pela Constituição para que ela seja emendada é o processo legislativo mais célere que existe. Depois, preste atenção, nós temos 3 tipos de leis no Brasil. Leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Tá ok? Então, nós vamos estudar qual a diferença entre esses 3 tipos de lei. Gente, as leis complementares e as leis ordinárias, elas são leis que possuem diferenças que eu vou explicar no momento oportuno para vocês. Agora, lei delegada é uma inversão. Por quê? Porque veja bem, a lei, a lei delegada é o Congresso Nacional delegando poderes para que o presidente da República elabore uma lei. Entenderam? Uhum. Por isso que é uma lei delegada, né? É o Congresso delegando poderes para que o presidente da República elabore uma lei. Tá? E eu vou falar mais a fundo para vocês também depois sobre isso. Bom, o item 5 aí, o inciso 5º, ele fala de medida provisória. Gente, o que é uma medida provisória? Alguém tem ideia? Algo emergencial? A Constituição diz que somente em caso de relevância e urgência o presidente da República pode adotar medidas provisórias. Mas o que é uma medida provisória? Muitos dizem, pessoal, que a medida provisória nem deveria estar aí. Tá? Porque medida provisória, na verdade, ele é um ato do presidente da República que entra em vigor na data da sua publicação e tem uma certa força de lei. Tá? Eu vou explicar para vocês, porque a Constituição fala que medida provisória tem força de lei. Mas eu vou provar para vocês que medida provisória não tem toda a força que uma lei tem, tá ok? A medida provisória tem força de lei em um certo sentido, mas não tem força de lei em outro sentido. Por isso que eu digo, medida provisória tem uma certa força de lei e não toda a força que a lei possui, tá ok? Em momento adequado, eu vou explicar isso para vocês. Só que a medida provisória ela tem uma coisa muito interessante. Veja só, quando é que uma emenda à Constituição pode entrar em vigor, gente? Depois que ela é aprovada pelo Congresso Nacional? Após o término do seu processo legislativo. Sim. Ok? Aliás, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, os decretos legislativos, as resoluções, todas as espécies legislativas, elas só podem entrar em vigor ao término do processo legislativo. Tá ok? Uhum. Medida provisória não. Medida provisória, ela entra em vigor antes de iniciar o processo, aliás, no mesmo momento. Porque, veja bem, como é que funciona a medida provisória? O presidente da República edita a medida provisória, quer dizer, ele manda publicar, né? Ele edita e publica. Na data em que a medida provisória é publicada,
ela entra em vigor e nessa mesma data o presidente da República remete a medida provisória para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional delibere sobre a medida provisória. Quando a medida provisória cai no Congresso Nacional, ela vai ser analisada lá no Congresso Nacional como um projeto de lei de conversão de medida provisória em lei ordinária. Ok? E existe um procedimento legislativo específico para lidar com esse projeto de lei de conversão de medida provisória em lei ordinária, que, aliás, é o mais difícil, tá? Mas é lá nas últimas aulas que nós vamos ver ele. Então, vejam só. Medida provisória, na verdade, então, ela é um ato do presidente da República que tem uma certa força de lei que entra em vigor na data da sua publicação. E aí, nessa data, ela é remetida ao Congresso Nacional e lá no Congresso Nacional, o Congresso Nacional ele vai analisar a medida provisória para ver se aprova ou rejeita a medida provisória. Só que quando a medida provisória cai no Congresso Nacional, ela vai ser analisada como um projeto de lei de conversão de medida provisória em lei ordinária. Se o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei de conversão, então aí essa lei de conversão, a medida provisória, vai ser convertida numa lei ordinária. Ok? Se o Congresso Nacional não aprovar a lei de conversão, tá? Existe um período de tempo, são 120 dias, né? 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias. Então, se findo esse prazo, o Congresso Nacional não votar o projeto de lei de conversão, não terminar o processo legislativo, ou então, se ele rejeitar o projeto de lei de conversão, então aí a medida provisória cai. Estão me entendendo? Uhum. Então, na verdade, veja que a medida provisória ela não tem nem processo legislativo, né? Porque, na verdade, a medida provisória em si é um ato do presidente da República que ele edita, que tem uma certa força de lei, porque nós temos que obedecê-la como se lei fosse, ok? Só que ela é automaticamente remetida para o Congresso Nacional e quando ela vai para o Congresso Nacional, ela é analisada como um projeto de lei de conversão e se aprovada pelo Congresso Nacional, então ela vai ser convertida em lei ordinária. Se rejeitada, ela perde a sua eficácia. Quem tem alguma dúvida quanto a isso, gente? Pois não? Alguma dúvida? Alô, professor, bom dia. Eu tenho uma aí. Como é que fica? Existe algum critério objetivo nas MPs para determinar o que é relevância e urgência? Tá. Então, é assim, Jundir, nós vamos ter uma aula específica sobre medida provisória, tá? Eu estou só adiantando o assunto porque eu observo que medida provisória causa bastante discussão e é o procedimento legislativo mais dificultoso dificultoso que eu digo, mais cheio de peculiaridades, tá ok? Porque o processo legislativo mais solene é o de emenda à Constituição. Só que eu acho que é mais fácil vocês entenderem o processo legislativo de emenda à Constituição do que entender o processo legislativo de conversão de MP em lei ordinária. Basta para isso vocês analisarem o artigo 62 da Constituição, vocês vão ver lá que tem um monte de parágrafos lá que vocês leem e vocês acabam tendo dificuldade de entender. Mas preste atenção no que eu vou explicar para vocês. Tá? Veja bem, o presidente da República, os atos do presidente da República, a rigor, não tem força de lei, tudo bem? O presidente da República governa, mas ele governa, as leis é que nos obrigam a fazer as coisas. Esse é o princípio da legalidade, tá ok? Já falei isso para vocês várias vezes, né? O instrumento que o Estado tem para impor regras da sociedade são as leis. Então, na verdade, vejam que a medida provisória é uma subversão disso daí, concorda? Porque é o presidente da República adotando um ato que, em certa medida, tem uma força de lei. Entendeu, Jurandir? Não é uma subversão? Porque, a rigor, para nos obrigar a fazer alguma coisa, o presidente da República deveria
enviaram o projeto de lei para o Congresso e batalharam a sua aprovação no Congresso. Mas, pô, mas medida provisória, ele chega, edita e já tem força de lei? Pô, é uma subversão, porque já tem força de lei a partir da data da sua publicação e aí é remetido ao Congresso, tá ok? Então, por isso que a Constituição fala que, na verdade, a medida provisória só pode ser editada em caso de relevância e urgência. Por quê? Porque a Constituição está falando o seguinte, ó, o presidente da República, não é para você ficar governando por medida provisória. Não é isso que nós queremos. Ok? Agora, em casos urgentes, que o assunto seja relevante, aí você pode editar uma medida provisória. Agora, o problema todo é, como a sua pergunta, o que é urgente e relevante? Então, nos primeiros governos, né, da Constituição de 88, né, Fernando Collor de Mello, né, Tamar Franco, Fernando Henrique, os presidentes da República editavam medidas provisórias com certo receio, né? Porque, pô, sabe que é relevante e urgente. Só que isso foi ficando cada vez mais solto e cada vez foram editando mais medidas provisórias. Até que uma vez isso chegou no Supremo. E o Supremo disse mais ou menos assim, olha, em casos teratológicos, né, eu, Supremo, posso dizer que essa medida provisória é inconstitucional porque não é relevante e urgente. Mas, a rigor, quem determina isso é o próprio presidente da República. Se ele editou a medida provisória, é porque ele entende que é relevante e urgente. É uma questão política. E outra, Jurandir, nós vamos ver lá para frente que existem mecanismos que o Congresso Nacional pode entender que o assunto não é relevante e urgente e pode barrar a medida provisória por causa disso. Entendeu? Mas, a rigor, saber se é relevante e urgente é uma questão meio que política. Em casos, veja bem, em casos teratológicos, o Supremo já disse que aquela medida provisória é inconstitucional porque ela não é relevante e urgente. Mas, a rigor, quem decide isso é o presidente da República. E se o Congresso Nacional entender que não é relevante e urgente, ele vai lá e derruba a medida provisória. Entendeu, Jandir? Uhum. Respondi a sua pergunta? Oi. Ok, professor, tá certo, ok. Pois Nesse caso, cabe ao Congresso transformar essa medida provisória em lei ou não? Não. E aí, depois que o Congresso transforma em lei, não volta para o presidente para sancionar, né? Então vamos lá. Porque já vira lei imediatamente. Então vamos lá. Eu estou entrando muito em medida provisória, mas vamos lá. Talvez seja até bom fazer isso, porque lá na frente lá vocês vão ter mais facilidade, né? É o seguinte, a medida provisória, o texto da medida provisória entra em vigor na data de sua publicação, certo, Daniele? Quando ele vai para o Congresso Nacional, ele vai para o Congresso Nacional na forma de um projeto de lei de conversão, não é transformação, tá? Uhum. É a primeira vez que você está falando isso, você usou a palavra conversão, transformação, mas tecnicamente falando, a palavra correta é conversão. Veja que esse projeto de lei de conversão, ele pode ser aprovado, mas o Congresso Nacional pode alterar o texto da medida provisória, entendeu? Entendi. E aí, quando o projeto de lei de conversão ele é aprovado, quando ele está com o texto alterado, ele tem que voltar para o presidente da República e a República sancionar. Essa era a minha dúvida. Tá? Tem que voltar. Como foi um ato dele, eu pensei que não voltasse mais para ele. Então, se o texto não for alterado, Daniele, aí cabe, aí tudo bem, aí a gente pode pensar nisso, tá? Mas geralmente o texto da medida provisória é sempre alterado pelo Congresso, então tem que ter a sanção dele. Entendi. Aliás, até o Bolsonaro fez uma coisa interessante, né? Que ele editou a medida provisória e depois ele revogou um artigo da medida provisória, né? Eu fiquei pensando, pô, como é que se revoga um artigo de medida provisória, né? Eu acho que é só editando nova medida provisória. Mas não sei como que ele, né? Acabei nem vendo aí como que ele fez. Entendeu? Entendi, certo? Obrigada. Então, vejam que medida provisória, gente, na verdade é uma exceção à regra. Porque medida provisória, ela tem uma certa força de lei e medida provisória entra em vigor antes de ser analisada pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo. Porque, gente, o que nos traz segurança
é exatamente a análise pelo Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo é o órgão colegiado que representa o povo, representa os Estados federados, tá, ok? Apesar de hoje ter uma campanha maciça aí, né, dos bolsonaristas contra o Congresso Nacional, xingando o Congresso Nacional, falando que os caras são um bando de vendido, que é tudo ladrão, parará, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o Congresso Nacional, na verdade, são os representantes do povo. Se não tiver o Congresso Nacional lá deixar na mão desses caras de fazer o que eles quiserem, eu não sei como é que vai ser a conversa, tá, ok? Mas a medida provisória, então, é uma exceção a essa regra. Por isso que ela só pode ser utilizada em caso de relevância e urgência, apesar do seu uso estar sendo discriminado. Bom, depois eu tenho duas medidas aqui, ó, decreto legislativo e resoluções. Gente, decretos legislativos e resoluções são espécies legislativas cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional. Ou então, quando a competência for exclusiva de uma das casas do Congresso Nacional. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, e eu vou dizer uma coisa para vocês agora que é da suma importância, Daniele, já pegando o gancho da sua pergunta aí. Veja bem, nem todas as... presta atenção, nem todas as espécies legislativas necessitam de sanção do presidente da República para serem aprovadas. Sanção do presidente da República é somente para as leis. Então, lei complementar tem que ser sancionada, lei ordinária tem que ser sancionada. A lei delegada, ela acaba não sendo sancionada porque é o próprio presidente da República que elabora. E o projeto de lei de conversão de medida provisória em lei ordinária também tem que ser sancionado. Agora, preste atenção. Decreto legislativo e resoluções não precisam da sanção do presidente da República. Por quê? Porque são espécies legislativas. São espécies legislativas. Tá? Decreto legislativo e resoluções são espécies legislativas cujo processo legislativo se passa exclusivamente no âmbito do Congresso Nacional. Estão me entendendo? Então, nós vamos ver lá, a Constituição fala assim, cabe ao Congresso Nacional. Bom, se cabe ao Congresso Nacional, precisa de sanção do presidente da República? Não. É o Congresso Nacional que vai tratar daquele assunto. Então, aí o Congresso Nacional vai tratar daquele assunto de que forma? Através de um decreto legislativo ou através de uma resolução. Entenderam? Então, presta atenção. A mesma coisa ocorre com a emenda à Constituição. Uma vez eu estava assistindo o Jornal Nacional e o cara falou assim, o repórter, a emenda foi aprovada a emenda à Constituição foi aprovada pelo Congresso e agora segue para a sanção do presidente da República. Arrepiou os poucos fios de cabelo que eu tenho. Por quê? Porque, gente, emenda à Constituição não depende de sanção do presidente da República. Emenda à Constituição, a única coisa que o presidente da República pode fazer é propor a emenda. Porque todo o processo legislativo de emenda à Constituição se passa no ambiente do Congresso Nacional. É o próprio Congresso Nacional que aprova, que promulga, que publica e faz tudo. Ok? Então, vamos lá, Daniele. De todas essas espécies aqui, quais aquelas que precisam de sanção do presidente da República? Só as leis, então. As leis complementares, as leis ordinárias e os projetos de lei de conversão de medida provisória em lei ordinária. Tá. Entendeu? Então, emenda à Constituição não precisa de sanção do presidente da República, tá, ok? Porque se passa no Congresso Nacional. As leis delegadas são elaboradas pelo presidente da República e os decretos legislativos, as resoluções, se passam no âmbito do Congresso Nacional. Tudo bem? Tudo bem. Agora, presta atenção, gente. O decreto legislativo ele é sempre do Congresso Nacional, tá ok? O que significa dizer que o Congresso Legislativo é sempre o Congresso Nacional? Significa dizer que ele tem que ser aprovado nas duas
nas duas casas. Então, para aprovar um decreto legislativo, como o decreto legislativo é do Congresso Nacional, ele tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados e ele tem que ser aprovado no Senado Federal. Entenderam? Entenderam, gente? Agora, as resoluções não. Eu posso ter resolução do Congresso Nacional aprovada nas duas casas, mas eu posso ter uma resolução somente do Senado Federal com uma resolução somente da Câmara dos Deputados. Entenderam a diferença? Eu vou falar isso de novo lá na frente, tá ok? Estou só dando o primeiro toque para vocês. Então, decreto legislativo é sempre do Congresso Nacional. Resoluções pode ser do Congresso Nacional, como também pode ser só da Câmara ou só do Senado. Porque existem algumas matérias que a Constituição fala assim, cabe à Câmara dos Deputados ou cabe ao Senado Federal. Quando cabe à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, então eles vão elaborar uma resolução. Entenderam? Dúvidas? Ótimo. Beleza. Não. Hã? Bom, por último, gente, nós temos um parágrafo único aqui, ó, lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, essa lei complementar é 95 de 98 e ela é que disciplina essas questões aí legais, tudo bem? Vai acabar agora a nossa aula, eu vou encerrar aqui e vamos começar de novo. Tudo bem?